Legal, então continuando a sequência de Larry Williams, vamos falar do Larry Williams 9.2, tá? Esse é justamente uma adaptação, né, do Larry, né? É uma pequena modificação no que seria o Larry 9.1. A grande mudança aqui agora é que a gente vai buscar um movimento de tendência geral, né, da coisa. Então, por exemplo, no lado da compra, a gente vai buscar um movimento de alta, não é uma tendência de alta, a gente quer operar, neste caso, a favor da tendência, vamos dizer assim, né, e não contra ela. Então, por exemplo, nesse exemplo da ponta da compra, o que a gente está buscando? A nossa média móvel exponencial de 9, média móvel exponencial de 9, subindo junto com o preço, né, junto com o preço nessa tendência, né, e na ponta da compra, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar um candle numa sequência aqui de subida, né, em que o fechamento deste candle fique abaixo da mínima do candle anterior. Então, se a gente colocasse aqui um tracinho só para representar a mínima, né, a gente está dizendo que a gente quer realmente que esse preço de fechamento do candle 0, então se a gente der nomes aos bois aqui, nosso candle 0, nosso candle 1, né? E eu sempre gosto de fazer isso porque você note que eu coloco 0 aqui, mesmo não precisando, mas é porque quando a gente vai fazer referência com nossos estudos visuais aqui, né, fica muito claro o que eu estou falando. Então o preço de fechamento aqui, né, fica abaixo da mínima do candle 1, né? Então da mínima do candle 1, que é justamente essa condição aqui, né? A segunda condição é justamente uma tendência de alta, que eu declarei como uma relação booleana, que eu uso a função que eu já mostrei na aula anterior, a função busca tendência, que eu vou abrir aqui caso alguém não tenha visto, tá? Mas que é uma função que eu criei com uma interpretação minha de como identificar uma tendência de alta ou de baixa, tá? Então, como eu falei, eu posso fazer um vídeo, eu vou provavelmente fazer um vídeo sobre essa função, tá? Mas, basicamente, o que estou dizendo é, confirmando-se uma tendência, e nessa minha função que eu criei, quando ele me retorna 2, é porque ele detectou uma tendência de alta, e esse código é especificamente para a ponta da compra, tá? Quando ele me encontra, né, uma tendência de alta e esse fenômeno aqui, que seria este candle aqui, né, com este fechamento abaixo da mínima do candle 1, eu vou imediatamente marcar uma entrada na máxima deste candle, né, esperando que no próximo candle, né, ou seja, ao fechamento desse candle e confirmando-se este fenômeno, né, no próximo candle que vier abrir, né, aí sim, ao romper essa máxima, eu faço uma entrada. Tá? Saída, como a gente já discutiu anteriormente, eu nem vou ficar entrando muito nesse ponto, né? Existem várias formas, eu já falei aqui, trabalhar com a própria interpretação do Larry, que é justamente a virada, né? Assim que houver a virada da média móvel, você sai da posição, né? Seja no prejuízo ou no lucro, né? Ou com alvos estabelecidos, né? Então, uma forma também de operar é nesse tipo de cenário. Então, vamos apagar aqui. Então, vamos fazer assim, vamos ver um exemplo, daí a gente fala sobre entradas, sobre alvos e saídas, com um exemplo mais claro. Então, eu vou salvar e vou fazer o quê? Eu vou inserir esse código com uma regra de coloração. Então esse é o 92, né, 9.2, e vou fazer um comentário aqui que eu esqueci, na verdade, de mostrar nos outros vídeos, na verdade no vídeo anterior, que eu uso uma plotagem 0 e 1, que eu acho que quem acompanha mais já vai saber o que é. Se eu inserir esse código como indicador, então 92 numa nova janela, eu posso usar a própria plotagem aqui para me localizar. Você vê que ele vira uma seta quase, né? Então ele me localiza onde aconteceu o meu padrão, né? Então, note neste exemplo um momento de subida, né? A mínima do nosso candle
fecha acima, perdão, o fechamento, então, deixa eu ver, esse aqui é um candle de alta ou de baixo, que ele tá com a pintura em cima, então ele abriu em 1,25 e fechou em 1,23. Então, ele é um candle de baixo, ele fechou aqui embaixo, o fechamento dele está, né, de fato abaixo da mínima do candle anterior. Então, deixa eu apagar essa linha aqui. Né? Ele está realmente abaixo da mínima do candle anterior. Né? Eu, ao fechar este candle, colocaria uma entrada na máxima. Não rompeu, nada a ser feito. Há interpretações, como a gente falou, que você desceria a sua entrada desde que a média móvel continue subindo. Tá? Também é uma forma de interpretar. Né? Se a média móvel continua subindo, você desce a sua entrada com o próximo candle. Né? No caso aqui teria dado uma entrada. Agora, entra a questão de como você operaciona o risco. Né? Como a gente já conversou, Larry original, oficial, né, o Larry bruto, ele só vai sair na virada da média móvel exponencial. Né? Ou você determina riscos, né, baseado em alvos, né, 2-1, né, que foi o exemplo que a gente mostrou aqui. Então, se a gente tivesse usado este candle aqui como entrada, a gente teria feito, né, o 2-1. Então, outra forma também de operar, vamos ver se a gente acha um outro exemplo. Aqui também não rompeu, e aí o que aconteceu logo em seguida? A média virou para baixo, então você não desce a sua entrada, porque a média agora virou para baixo. Né? Então aqui nada a ser feito. Né? Aqui você poderia ter descido a sua entrada também, teria sido estopado. Né? Já conversamos sobre isso também. O modelo Larry é um modelo tecnicamente fácil de operar, psicologicamente difícil, porque você depende de uma tacada certa para compensar todas as pequenas perdas que você faz, e ter estômago para isso é muito difícil, tá? Porque você perde, aí você fala, não vou mais operar. E aí quando você não opera, é aquele dia que dá aquela pernada de alta que recuperaria todo o prejuízo, né, das outras operações. Então, é um modelo psicologicamente difícil de operar. Tá? Então, outra forma de operar seria, então você vê que aqui deu uma entrada, né? Então a gente teria, se a gente estivesse projetando risco e alvo, né? Qual que seria a outra alternativa? Né? Realização parcial no nível de 2-1, e o restante você deixa até a virada da média. E aí a gente acompanharia até um momento em que ele pode se dizer aqui que a média, né, até aqui teria que ver matematicamente, porque como o valor está tão próximo, não dá nem para eu garantir que realmente caiu. Eu teria que pegar, tô achando que não caiu aqui. Se a gente pegar esse valor, foi 1,86, 1,86 não caiu. Você vê que tem uma variação bem dos casas decimais, realmente não teria saído aqui. Aqui com certeza, então, por exemplo, teria saído aqui. Né? Que aqui você vê que tem realmente uma confirmada de caída. Então, a realização parcial no 2-1 e o restante você traria até a próxima virada. É outra forma de interpretar, outra forma de operar. Tá? Então, esse seria o Larry 9.2.